Salve, salve, traders! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês aí como a gente pode fazer um backtest num robô, beleza? Então você já adquiriu o seu robô, você precisa fazer um backtest para testar ele lá no simulador, no passado, né, ver se ele está desempenhando bem. E eu vou ensinar para vocês aqui como pode ser feito um backtest, beleza? Primeira coisa, eu preciso que vocês abram o MetaTrader. Depois que o MetaTrader estiver aberto, que você de fato tem o seu robô já instalado no MetaTrader, tá? E aí a gente vai iniciar a parte de backtest. Você precisa abrir aqui, ó, na parte de exibir, você pode vir aqui em exibir o testador de estratégia, tá? Pode ser Ctrl R ou pode simplesmente pressionar aqui. Aí ele vai abrir para você. E aí o que acontece? No testador de estratégia, a gente tem diversas opções de backtest. Eu vou ensinar para vocês uma das maneiras mais comuns, tá bom? Que é a parte de você fazer um backtest visual ou você fazer um backtest único. Mas fora isso, você também pode fazer otimizações, tá? Mas, nesse caso específico, a gente vai fazer um backtest no sentido visual ou único, beleza? Então, após você abrir aqui o testador de estratégia, você vai vir aqui, ó, nessa terceira opção, visualização, tá? Aí você vai clicar nessa opção. E aí, agora, a primeira opção que a gente tem aqui, ó, é para escolher o robô, beleza? Aí, no caso, eu tenho aqui o meu robô, meu EA. Aí eu vou selecionar ele. Se o seu robô estiver instalado, ele vai aparecer nessa lista. Aí aqui o ativo, a gente precisa selecionar o ativo, tá? No caso aqui eu estou testando para Forex, então a lista de ativos vai estar aqui. Você vai selecionar o seu ativo. Caso o seu ativo não apareça aqui, você talvez tenha que adicionar ele na lista, tá? Então você pode vir aqui na parte de exibir ativos. Aí você pode escrever aqui o seu ativo. Se ele não tiver selecionado, ele vai estar cinza aqui, ó, vai estar cinza, tá? Depois que você escrever o seu ativo, aí ele vai aparecer aqui, você pode dar dois cliques para ele ficar amarelo, tá? Se ele não tiver amarelo, tiver cinza, é porque ele não está aparecendo. Aí você pode dar dois cliques que ele vai carregar, beleza? Depois que você selecionou o seu ativo, aqui você vai selecionar o time frame do ativo, tá? Desde M1 até mensal. Aí no caso eu vou colocar aqui o M5. Aí aqui, ó, a gente tem alguns tipos de data para a gente trabalhar aqui com backtest. O histórico completo, ele vai tentar pegar desde o começo do, do gráfico, né, até onde o gráfico tem histórico, eu não recomendo essa opção. Eu acho interessante vocês testarem ou no período personalizado, ou no último mês, ou no último ano, beleza? No caso aqui, eu vou colocar aqui o último ano como exemplo, aí automaticamente ele preenche a data do ano atual. Né? Ou personalizado, você pode escolher aqui a data, tanto de início quanto de fim, beleza? Aí a gente tem essa opção aqui de para frente. A opção para frente, ela seria uma específico para quando você quer fazer partes de otimizações. Então, eu não vou entrar em detalhe, que no nosso caso aqui ela não vai ajudar nesse momento, beleza? Aí abaixo a gente tem aqui a opção de latência. Se você deixar aqui ó, sem atraso e execução perfeita, significa que quando o robô for abrir uma ordem ou fechar uma ordem, né, não tem nenhum tipo de atraso. Mas não é bem assim a realidade. Na hora que a gente está operando com o robô, ele tem sim um atraso, que é o tempo de conexão entre o servidor e onde está o seu MetaTrader, beleza? Aí você pode ou estipular o tempo, ou usar o último que foi registrado ali pelo MetaTrader. No caso, foi 190 milissegundos aqui de latência. Então você pode selecionar suas opções. Eu gosto de testar aqui sem atraso, na minha opinião, mas isso é particular, beleza? E aqui embaixo a gente tem opções aqui de modelagens, tá? Eu trabalho com as quatro primeiras modelagens aqui, que é a opção de cada tique, ou cada tique baseado em tique real, HLC de 1 minuto ou somente abertura de preço. O cada tique, pessoal, ele vai simular tique-tique. Então, cada vez que o mercado se mexe, a gente chama de um tique. Quer dizer que ele teve um tique. Então, nesse caso aqui, ele vai seguir tique-tique, uma vela aqui vai se formando. E aí o backtest vai ser mais preciso, beleza? Aí a parte de aqui, cada tique baseado em um tique real, ele de fato tenta simular o mercado, como realmente aconteceu, tique é tique. Então, se o mercado foi para cima, ele vai tentar seguir exatamente igual, tá? Já o cada tique, ele nem sempre segue exatamente com o mercado, ele gera tiques simulados de acordo com os preços da vela, tá? O tique real, vamos dizer que é o mais preciso, porém você tem que ter certeza de que o histórico que você tem ali, de fato, tem esse tipo de informação, porque se não tiver, você vai rodar um teste, não vai adiantar em nada, tá? Algumas corretoras provêm isso, ou você pode, por exemplo, pagar para ter um histórico, e aí, de fato, por exemplo, esse histórico pago geralmente é tique real, então você consegue ter um bom teste aqui, tá? No caso, eu vou deixar aqui um cada tique, beleza?
Aí aqui a gente tem a opção de marcar lucro em pips para acelerar o cálculo. Quando a gente vai fazer backtest, às vezes os backtests vão ficando lento, né? Aí você pode adicionar essa opção para ficar mais rápido. Mas aí, em vez de aparecer os lucros que você está ganhando em dinheiro, vai aparecer em pips, né? O pontos, pips e pontos. Aqui embaixo a gente tem aqui a opção de depósito. Então, o saldo inicial que vai ter quando você começar o backtest. E aqui a gente tem a opção de moeda. Às vezes você pode modificar, beleza? No caso de Forex, vai ser de acordo com o saldo da sua conta. Se você estiver testando na B3 do Brasil, é interessante que aqui esteja a opção BRL. Se não, pode dar erro, tá? Então, você tem que escrever aqui, alterar para BRL. Aqui o sistema de alavancagem, você pode configurar. No caso, por exemplo, tem corretora que deixa 1.500, então você não tem aqui a opção, você pode vir aqui clicar e substituir aqui o 1 pelo 500, aí fica com a alavancagem de 1 em 500, beleza? Aí aqui a gente tem a otimização, que tem relação aqui com a parte de frente, mas a gente vai deixar desabilitado porque para a gente a otimização não é o que a gente vai usar no momento, tá? Aqui embaixo tem um campo muito importante que é o modo visual. Se você deixar marcada essa caixa, então vai abrir um gráfico e ele vai rolar o passado, né? E se você deixar desmarcada essa caixa, ele vai rodar o backtest, mas em segundo plano. Você vai ver uma barrinha verde carregando, mas você não vai ver o gráfico rolando, beleza? Aí eu vou deixar o visual aqui. Aí aqui, entre os parâmetros do robô, esse aqui é específico do robô, então não vou entrar em detalhes, tá? Mas você vai configurar o robô do jeito que você precisa. E aí, quando você configurar aqui nos parâmetros e no robô, é só você vir aqui e apertar o botão iniciar, que o backtest vai acontecer, beleza? O backtest ele pode ser rápido ou lento, depende da configuração que você usou e das opções que tem no seu robô. E você consegue controlar a velocidade nessa barrinha aqui, beleza? E aqui embaixo você pode ver as informações aqui, por exemplo, qual que é o saldo que está no momento, o histórico, quais são as ordens que abriram e fecharam, tá? E nas operações também, você pode ter essas informações. E aqui a aba diário, ela vai reportar informações que são do robô, se o robô apresenta algumas informações, por exemplo, abriu uma ordem, fechou, às vezes algum robô avisa, e você pode acompanhar aqui na aba diário para poder obter as informações, beleza? Agora, caso você rode, eu fechei aqui o backtest, caso você rodar sem o modo visual e iniciar, aí ele vai carregar a barrinha verde que a gente falei aqui. Aqui a gente tem uma estimativa de tempo que vai durar, beleza? Quando o backtest terminar, você vai ter os resultados daquele backtest. E aí você pode ler aquelas informações. Eu pausei aqui, pessoal, coloquei aqui um teste rápido, só para vocês verem, né? Então, eu fiz o backtest aqui sem visualização, aí está carregando essa barrinha verde aqui. Aí quando ela finalizar, aqui embaixo vai aparecer uns campos novos, que aí você vai poder analisar o backtest. Se você fazer o visual, também aparece quando o backtest finaliza, beleza? Mas ela só aparece quando termina aqui. Beleza, aqui finalizou, então eu posso vir aqui, aparece duas opções novas, o teste de volta e o gráfico. O teste de volta é tipo um relatório que você tem sobre como o robô desempenhou, então você pode ver a quantidade de ordem que abriu, a quantidade de ordem que fechou, o lucro que teve, se teve prejuízo ou não, então você pode fazer várias análises, né? E aqui o gráfico você tem como o seu robô performou em formato visual. No caso aqui deu prejuízo para mim, mas se tivesse lucro, ele ia ter uma barrinha subindo, beleza? Então, o backtest é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só deixar na seção de comentário que a gente vai estar respondendo. Um abraço.